Livro Nossa Senhora de Fátima, William Thomas Walsh. Capítulo 9. Se eu o pudesse consolar. Parecia não haver ninguém em Portugal que não estivesse a par das notícias procedentes de Fátima. Alguns jornais católicos diocesanos começaram a publicar artigos curtos em que se notava uma prudente reserva. O Ourense, por exemplo, dizia numa manchete: aparição real ou ilusão imaginária? Já a imprensa anticlerical, inteiramente devotada às ideias revolucionárias, não poupou invectivas, dedicando amplos espaços a críticas violentas. Os editores, tradicionalmente jacobinos, desde 1789, acusavam abertamente os padres, e particularmente os jesuítas, de terem inventado essa história para recuperar o prestígio que tinham perdido com a Revolução de 1910. O Século, principal diário de Lisboa, publicou em 21 de julho uma notícia desfigurada e sarcástica sob o título: Uma mensagem do céu. Especulação comercial? Jornais liberais de índole mais moderada insinuavam maldosamente psicoses, epilepsia, sugestão coletiva, como possíveis explicações para os inverossímeis acontecimentos da Serra d'Aire. Um leitor desprevenido da imprensa diária podia concluir que a finalidade dessas notícias e artigos era provocar um novo e rude ataque à Igreja. Se as criancinhas de Aljustrel e as suas famílias, analfabetas, não tiveram conhecimento dessa campanha, não puderam, contudo, evitar as ondas crescentes de peregrinos devotos, colecionadores de relíquias e curiosos em busca de sensações que não os deixavam em paz. Alguns inspiravam-lhes dó. Eram pobres infelizes, acabunhados pela necessidade ou por algum mal incurável, que vinham com frequência de muito longe e por vezes percorriam o último quilômetro de joelhos, sangrando, para elevar as suas preces a Nossa Senhora e solicitar-lhe uma graça ou a cura de uma doença. Mais difícil era serem pacientes com os ricos bem alimentados, que apareciam de repente em carruagens ou automóveis procedentes do Porto ou de Lisboa, vestidos à última moda e exibindo peles e joias. Alguns vinham pedir um favor do céu. Mesmo os ricos estão insatisfeitos, mas muitos outros queriam apenas divertir-se à custa da nova maravilha. O tio Marto lembrava-se perfeitamente deles. Quantas perguntas faziam, ai Jesus! Algumas eram terríveis. Nossa Senhora também tinha rebanhos e cabras quando era menina? Nossa Senhora comia batatas? Que perguntas! Era um escândalo, lá isso era. A exemplo do pai, Francisco detestava a solicitude afetada e tola desses nababos e repelia as insinuações e carícias com que queriam cativá-lo. Certa vez, tinha-se virado para Jacinta e dissera-lhe com ares de homenzinho: que pena, se tudo tivesse escalado, ninguém o saberia. E acrescentara pesaroso: se não fosse por ser mentira, diríamos a toda a gente que não vimos nada e tudo acabava. Depois de algum tempo, começaram a adquirir certa habilidade para esquivar-se às investidas dos curiosos, tão difíceis de evitar. Um olhar à distância já lhes bastava para identificá-los. Certa tarde, viram um grupo de senhoras e senhores saindo de um automóvel em plena estrada de Aljustrel, a Fátima. Não havia dúvida, era fácil adivinhar quem eram. Mas era tarde demais para fugir. As senhoras já os tinham visto e aproximavam-se dele sorrindo com toda a familiaridade. Onde moram os pastorinhos, aqueles que viram Nossa Senhora? As crianças deram-lhes informações precisas sobre o local das suas respectivas casas. Os visitantes agradeceram-lhes e lá se foram colina abaixo, enquanto os três se riam, a grande do seu estratagema.
Pularam a cerca e correram a esconder-se entre as oliveiras, atrás da casa do tio Marto. Havemos de fazer assim, sempre que não nos conheçam, disse Jacinta toda satisfeita. Entre os peregrinos contavam-se agora inúmeros padres. A maioria deles, porém, apesar de as acusações provirem da imprensa anticlerical, eram céticos e até hostis. Versados em teologia, compreendiam muito bem o mal que uma fraude ou uma ilusão podiam causar à igreja, e as crianças viam-se a braços com perguntas muito mais hábeis que as dos incrédulos laicos. A mera silhueta de uma batina preta, divisava ao longe na estrada, era o sinal de alarme para se esconderem imediatamente. Escapávamos em especial dos sacerdotes, escreveu Lúcia. Quando nos víamos na presença de um sacerdote, já nos preparávamos para oferecer a Deus um dos nossos maiores sacrifícios. Felizmente, havia exceções. Uma delas era o padre Cruz, que veio certa vez de Lisboa para investigar o que ouvira. Tinham-se passado 4 anos desde o dia em que dissera a Lúcia, por ocasião da sua primeira confissão: Minha filha, a sua alma é templo do Espírito Santo. Guarde-a para sempre pura. Apesar de estar precocemente envelhecido e andar quase curvado, ainda se deslocava por toda parte sem um tostão, pregando e dirigindo as almas, cujo íntimo descortinava com o seu olhar penetrante e bondoso. Depois de conversar longamente com as crianças, persuadiu-as, como um bom detetive, a levá-lo ao lugar exato onde tinham visto Nossa Senhora e a repetir diante dele tudo o que tinham dito e feito nessas ocasiões. Pelo caminho, recorda-se Lúcia, íamos uma de cada lado de sua reverendíssima, que ia montado num jumento tão pequeno que quase arrastava os pés pelo chão. Foi uma viagem longa e penosa para ele, e talvez aborrecida para os pequenos, mas valeu a pena, porque voltou convencido de que lhe tinham dito a verdade. Ensinou-lhes muitas jaculatórias que lhes haveriam de ser úteis e consolá-los mais tarde. A partir deste dia, tornou-se seu decidido defensor. Infelizmente, isso não conseguiu abrandar a animosidade dos familiares de Lúcia, que passaram para a hostilidade aberta quando viram os estragos causados pela multidão na cova da Iria. O terreno era propriedade do senhor Antônio e tinha no fundo uma área bastante fértil, em que se plantava milho, legumes, hortaliças e etc. Desde que o povo começara a acorrer ao local, já não tinham podido cultivar coisa alguma. Centenas de pessoas tinham espezinhado a plantação e os cavalos e jumentos haviam comido os repolhos e esmagado os pés de batata, os feijões e até as videiras. Todo o trabalho estava perdido, e a família tinha agora mais uma arma ofensiva contra a pobre Lúcia. Com as suas visões, levaria a família toda a morrer à míngua. Maria Rosa punha-se a gritar: Tu, agora, quando quiseres comer, vais pedi-lo a essa senhora. E quando a mocinha sentia fome, as irmãs diziam-lhe imediatamente: Tu, agora, só havias de comer o que se cultiva na cova da Iria. Havia dias em que Lúcia não se atrevia a pegar num pedaço de pão e ia para a cama com fome. De tempos em tempos, a mãe levava ao prior para outro interrogatório, esperando sempre que ele encontrasse um meio de quebrar-lhe a teimosia. Por fim, o bom padre acabava sempre por abanar a cabeça. Não sei o que dizer nem fazer a respeito de tudo isso. Não era, pois, de admirar que Maria Rosa ainda duvidasse se um homem tão instruído como o pároco confessava não poder fazer absolutamente nada. Era somente no Cabeço, ou no Valinhos, ou nas imediações da cova de Iria, que Lúcia podia desfrutar de um pouco de paz e alívio. E mesmo ali, nessas ermas pastagens, os colóquios dos três tinham tomado uma tonalidade melancólica e sombria desde as espantosas revelações do dia 13 de julho. O fogo do inferno, a condenação de tantas almas, uma segunda guerra mundial,
com o seu cortejo de milhões de seres humanos a morrerem de fome, vagueando sem teto, entregues aos estertores da agonia mais cruel, ceifados pela morte, sem a menor preparação espiritual, como podia o mundo parecer o mesmo, aqueles olhares infantis, depois que a providência os tinha feito contemplar tais horrores? As duas meninas não pensavam em outra coisa. Francisco, por alguma razão, ficou menos abalado. Ao invés de se lamentar diante da imensa multidão de almas que vira precipitar-se, quais fagulhas nas chamas do inferno, preferia fixar os seus pensamentos em Deus, na sua bondade e na sua glória. Como é Deus? Exclamava arrebatado. Não se pode dizer. Isso sim, que a gente nunca pode dizer. Mas que pena ele estar tão triste. Se eu o pudesse consolar. Jacinta não achava tão fácil deixar de pensar no horror da condenação eterna. Se uma guerra mundial podia tomar tais proporções, o que não seriam as penas do inferno? Mas como é que uma criança de 7 anos pode avaliar a enormidade do pecado? Ficava intrigada, profundamente abalada. Alguns dias depois da aparição de Júlio, sentou-se sobre uma pedra e ficou muito tempo em profunda reflexão, enquanto os carneirinhos pastavam. Finalmente perguntou: aquela senhora disse também que iam muitas almas para o inferno. E o que é o inferno? É uma cova de bichos e uma fogueira muito grande, e vai para lá quem faz pecados e não se confessa, e fica lá para sempre a arder, respondeu Lúcia, talvez reproduzindo as palavras da mãe. E nunca mais de lá sai? Não. E depois de muitos anos? Não. O inferno nunca acaba. O céu também não. Quem vai para o céu nunca mais de lá sai. E quem vai para o inferno também não. Não vês que são eternos, que nunca acabam? Jacinta achou esse conceito de eternidade assustador e martirizante. Nunca chegaria a desterrá-lo por completo da sua mente. Com frequência, no meio de um jogo, parava de súbito. Mas olha, então, depois de muitos anos, o inferno ainda não acaba? Outras vezes. E aquela gente que lá está a arder não morre? E não se fazem cinzas? E se a gente rezar muito pelos pecadores, Nosso Senhor livra-os de lá? E com os sacrifícios também? Coitadinhos, temos de rezar e fazer muitos sacrifícios por eles. Depois, quando o pensamento do horror do pecado a atormentava em extremo, lembrava-se do consolo que recebera na mesma ocasião. Que boa é aquela senhora! Já nos prometeu levar para o céu. De índole generosa, Jacinta não se comprazia por muito tempo em pensar na sua boa sorte, que tantos outros nunca alcançariam. A visão do inferno foi para ela como uma porta aberta ao ascetismo. Creio que seria capaz de dar 100 vezes a vida para salvar uma só das muitas almas que vi que iam condenar-se. Escreveu Santa Teresa de Jesus depois de idêntica experiência. E a pequena serrana de Aljustrel, movida pelo mesmo sentimento de compaixão, começou a sentir uma sede de penitência para a qual Lúcia só encontrava a palavra insaciável. Os cristãos aceitam o inferno pela fé, porque Jesus Cristo repetiu diversas vezes e solenemente que há inferno, mas Jacinta vira-o. Assim que vislumbrou a ideia da justiça de Deus, compensada pela sua misericórdia, compreendeu que devia existir inferno para que existisse céu, e nada lhe parecia tão importante como a salvação de tantas almas quantas possível dos horrores que tinha contemplado naquela irradiação luminosa das mães da Rainha do Céu. Nada lhe parecia penoso demais, pequeno ou grande demais para ser oferecido. Jacinta, anda, agora come. Não, ofereço esse sacrifício pelos pecadores que comem demais. De repente, disse a Lúcia, tenho pena de ti.
O Francisco e eu vamos para o céu, e tu vais ficar cá sozinha. Pedi a Nossa Senhora para te levar também para o céu, mas ela quer que cá fiques mais algum tempo. Quando vier a guerra, não tenhas medo. No céu eu peço por ti. Lamentava sem cessar a perda das almas. Jacinta, em que estás a pensar? Perguntou-lhe Lúcia certo dia. Na guerra que há de vir. Há de morrer tanta gente, e vai quase toda para o inferno. De tempos em tempos, esse pensamento voltava-lhe com uma veemência extenuante. Dizia então com um olhar de terror: o inferno, que pena tenho das almas que vão para o inferno. Caía de joelhos, juntava as mãos e repetia sem parar a oração de Nossa Senhora, lhes pedira que acrescentassem a cada dezena do terço: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Um dia, depois de ter permanecido longo tempo ajoelhada, chamou pelo Francisco. Francisco, Francisco, vocês estão a rezar comigo? É preciso rezar muito para livrar as almas do inferno. Vão para lá tantas, tantas. E punham-se a rezar com ela pelos que não rezam. Por que é que Nossa Senhora não mostra o inferno aos pecadores? Perguntou a Lúcia. Se eles o vissem, já não pecavam, para não irem para lá. Hás de dizer àquela senhora que mostre o inferno a toda aquela gente. Verás como se convertem. Pobre Jacinta, parecia-lhe tão simples. Talvez nunca tivesse ouvido a parábola do mau rico e do pobre Lázaro. Se não ouvirem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, ainda que um morto ressuscite. Lucas 16, 31. Por que não disseste a Nossa Senhora que mostraste o inferno àquela gente? Esqueci-me. Eu também não me lembrei, disse com ar triste. Noutra ocasião perguntou: que pecados são os que essa gente faz para ir para o inferno? Não sei, respondeu-lhe Lúcia. Afinal de contas, era tão pouco mais velha que os primos. Talvez o pecado de não ir à missa ao domingo, de roubar, de dizer palavras feias, rogar pragas, jurar. E só assim por uma palavra vão para o inferno? Pois, é pecado. Que lhes custava estar calados e ir à missa? Que pena tenho dos pecadores. Se pudesse mostrar-lhes o inferno. Refletiu um instante e continuou: se Nossa Senhora te deixar, diz a toda a gente como é o inferno, para que não façam mais pecados e não vão para lá. De outra feita, exclamou horrorizada, como se ainda tivesse, diante de si, a terrível visão. Tanta gente a cair no inferno, tanta gente no inferno. Não tenhas medo, disse Lúcia, procurando confortá-la. Tu vais para o céu. Pois vou, mas eu queria que toda aquela gente para lá fosse também. As faces redondas de Jacinta começaram a ficar chupadas e a empalidecer. Seus enormes olhos negros brilhavam como os de quem vislumbra outros mundos diferentes do nosso. E como muitas outras almas íntimas de Deus, começou em agosto a ter visões proféticas. Algumas das cenas cruéis da Segunda Guerra Mundial começaram a passar pela mente dessa criancinha de 7 anos, quase um quarto de século antes de se desenrolarem, nas estradas da França ou da Holanda, nas ruínas de Londres ou de Frankfurt. Certo dia abrasador de verão, foram ao cabeço e mal chegaram, prostraram-se por terra e rezaram as orações do anjo. Passado algum tempo, Jacinta levantou-se e disse a Lúcia: não vês tanta estrada, tantos caminhos e campos, cheios de gente a chorar com fome e sem nada para comer? E o Santo Padre numa igreja, diante do Imaculado Coração de Maria a rezar? E tanta gente a rezar com ele? Possivelmente era uma referência à consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria, que o Papa Pio XII faria
em 1942. Mas havia nas visões de Jacinta tantas coisas sobre o Papa, ou um Papa, e ela ficava tão aturdida que queria contá-lo a todos, para que assim todos os cristãos rezassem constantemente por ele. Posso dizer que vi o Santo Padre e toda aquela gente? Perguntava. Não, respondia Lúcia. Não vês que isso faz parte do segredo, que por aí logo se descobriria? Está bem, então não digo nada. Não obstante, continuava a atormentar-se constantemente com o futuro do Papa. Certa vez, os pequenos foram passar as horas da sesta junto do poço. Lúcia e Francisco foram procurar mel silvestre entre as flores de um espinheiro espesso que crescia ali perto. Jacinta ficou sentada à beira do poço, fitando o espaço. Subitamente chamou por Lúcia. Não viste o Santo Padre? Não. Não sei como foi. Eu vi o Santo Padre numa casa muito grande de joelhos, diante de uma mesa, com as mãos na cara a chorar. Fora da casa estava muita gente, e uns atiravam-lhe pedras, outros rogavam-lhe pragas, e diziam-lhe muitas palavras feias. Coitadinho do Santo Padre, temos que pedir muito por ele. Quem seria esse vigário de Cristo que Jacinta viu apedrejado por uma multidão? Lúcia assegurou-me que Jacinta não indicou nenhum papa em particular, mas um papa. No entanto, para ela, era uma pessoa real. Indo um dia à casa dos Marto, Lúcia achou-a certa vez sentada na cama, quieta e muito pensativa, com o olhar perdido. Jacinta, que estás a pensar? Na guerra que há de vir. Há de morrer tanta gente, e vai quase toda para o inferno. Hão de ser arrasadas muitas casas e mortos muitos padres. Olha, eu vou para o céu, e tu, quando vires de noite essa luz que aquela senhora disse que vem antes, foge para lá também. Não vês que para o céu não se pode fugir? É verdade, não podes, mas não tenhas medo. Eu no céu hei de pedir muito por ti, pelo Santo Padre, por Portugal, para que a guerra não venha para cá, e por todos os sacerdotes. Na sua inocência de criança dizia: quem me dera ver o Santo Padre? Vem cá tanta gente, e o Santo Padre nunca cá vem? Lúcia explicou-lhe como Roma estava longe e como o Papa devia estar ocupado. Com uma guerra mundial em perspectiva, quem se lembraria de convidá-lo a visitar Aljustrel, se é que sabia onde ficava? Jacinta tomou a sério o apostolado que lhe coubera. Muitos dos que conversavam com ela sentiam-se mais impelidos a rezar. O tio Marto e a esposa haviam negligenciado um pouco o terço. Jacinta disse-lhes que Nossa Senhora desejava que todas as pessoas de cada família o rezassem juntos diariamente. Depois de alguma insistência da pequena, retomaram o velho costume e começaram a gostar de praticá-lo. Era difícil resistir a Jacinta. Era tão ardente, tão persuasiva. Havia dias em que parecia contente como nunca, ao tocar o rebanho sob o sol brilhante de agosto. Às vezes punha-se a brincar e a dançar, enquanto as ovelhinhas pastavam, ou ia colher as florzinhas azuis ou correr atrás das borboletas brancas, cantarolando as jaculatórias que o Padre Cruz lhe ensinara. Quem passasse por ali poderia ouvir: doce coração de Maria, sede a minha salvação. Imaculado coração de Maria, converte os pecadores, livra as almas do inferno. Flutuando por sobre a charneca, numa voz clara, que parecia trazer do outro mundo melodias nunca dantes ouvidas neste. Havia, não obstante, certa tristeza sob a sua alegria, pois estava ciente do que a esperava no fim do caminho que tomara. Talvez esse sofrer fosse um dos sinais mais seguros da autenticidade
das experiências espirituais dos 3 pastorinhos. O mundo, que em troca dos benefícios recebidos, perseguir a Cristo e os seus santos, ia também vingar-se deles, de uma maneira ou de outra. A imprensa anticlerical continuava a criticá-los e a ridicularizá-los. A indignação de que tinha dado mostras deixara as flores da retórica para assumir feição política. Poucos dias antes de 13 de agosto, enquanto o povo conjecturava ansiosamente se haveria outra aparição na cova de Iria, o tio Marto e o senhor Antônio foram intimados formalmente pelo administrador do Conselho de Ourém, sede do distrito a que pertenciam Fátima e Aljustrel, a comparecer à sede da administração ao meio-dia do sábado, 11 de agosto de 1917. Deviam apresentar-se em companhia dos 3 pequenos que tão notoriamente haviam perturbado a ordem pública. Capítulo 10. 13 de agosto. O sequestro. Latoeiro de profissão, sem cultura superior, esse era o administrador de Ourém nessas datas. Chamava-se Arthur de Oliveira Santos. Por motivos desconhecidos, dera por seguir, desde jovem, o mais árido e rígido materialismo. Como a maioria dos seres humanos, teve de cobrir esta desértica figura com farrapos de axiomas antes de acatá-la com o coração. A roupagem foi-lhe proporcionada jubilosamente pelos dirigentes dessa revolução, cujo escopo fora, durante séculos a fio, colocar a Igreja de Cristo em estado de sítio. Incorporou-se, portanto, ao que poderíamos chamar o corpo místico deste mundo. Místico? Sim, porque a cabeça invisível de um reino dedicado a solapar o trabalho de Cristo devia ser, obviamente, o espírito de revolta de que fala o Evangelho. Está para vir o príncipe deste mundo, que não tem em mim coisa alguma. João 14:30. E cujos sequazes são objeto desta observação irônica. Os filhos deste mundo são mais hábeis no trato com os seus semelhantes que os filhos da luz. Lucas 16:8. Como um desses filhos hábeis da carne, Arthur começou a cultivar, já desde os seus tempos de latoeiro, um trato assíduo com pessoas e instituições que pudessem auxiliá-lo a colher os frutos da opção que fizera. Aos 26 anos, filiou-se na loja do Grande Oriente, em Leiria, à sombra das próprias ruínas góticas, onde Santa Isabel sofrera e chorara. Iniciou-se na doutrina esotérica de uma religião naturalista e sincretista, que fora a mais adversa da Igreja Católica nos tempos modernos e que, planejando e levando a cabo a Revolução Portuguesa de 1910, se jactava de ter dado um grande passo em prol da eliminação do cristianismo na Península Ibérica. Em 1911, o chefe do Grande Oriente, Magalhães Lima, chegara a predizer que dentro em breve nenhum jovem aspiraria ao sacerdócio. E Afonso Costa assegurara aos seus confrades e a alguns delegados das lojas francesas que a geração seguinte presenciaria o fim do catolicismo, causa principal da triste condição em que caiu a nossa terra. Em todo caso, se a acusação não tinha fundamento, a predição baseava-se em indícios mais palpáveis. Em 1911, os novos chefes do governo português tinham se apoderado das propriedades da igreja e começado a dispersar, prender e exilar centenas de padres e religiosos, muitos dos quais se haviam refugiado na França e em outros países. Alguns corriam a Lourdes e pediam de joelhos à Mãe de Deus que socorresse o seu país, outrora tão orgulhoso de ser chamado a terra de Santa Maria, e agora palco da incredulidade e da anarquia, com uma nova revolução a cada mês. Arthur de Oliveira Santos devia os êxitos da sua vida às desgraças infligidas à Igreja.
Talvez não tivesse explicitamente essa intenção. A sua esposa parecia uma boa católica, dessas que batizam os filhos. Mas os nomes que lhe tinham posto, democracia, república, liberdade, denotavam um odor mais conforme com as ideias maçônicas do que com a tradição cristã. Talvez nos refolhos íntimos da sua alma, o antigo latoeiro alimentasse a vaga esperança de chamar um padre quando algum dia sentisse o mundo sumir-lhe debaixo dos pés e a eternidade prestes a engoli-lo. Tudo, porém, correu segundo os seus planos depois que resolveu mudar para Orem a sua oficina e que deu pomposamente o nome de Forja do Progresso. Hábil na arte do sorriso cordial e dos apertos de mão efusivos, da afabilidade expansiva, tão apreciada na época, foi-lhe fácil ser recebido na loja maçônica. Em 1917, graças aos misteriosos laços de irmandade que unem aqueles que avançam pelo enigmático labirinto de graus e iniciações, era eleito presidente dessa loja. Tinha apenas 33 anos, mas foi nomeado, além disso, presidente da Câmara, substituto do juiz da comarca e delegado perito da Câmara do Comércio. Numa palavra, chegou a ser uma personalidade nos meios republicanos de todo o distrito ao qual pertenciam Fátima e Aljustrel. Por toda parte no país, iam diminuindo as pessoas que iam à missa e frequentavam os sacramentos. Aumentavam os divórcios, caía a natalidade. E quando o administrador mandou prender 6 padres e os manteve incomunicados durante 8 dias, os católicos que eram membros da Câmara e do Juizado estavam tão ocupados em armar compromissos rendosos que não tiveram tempo de protestar em voz suficientemente alta para se fazerem ouvir. Para o latoeiro e seus amigos, estava ganha a luta pelo progresso contra o obscurantismo das ideias, como preferiram denominar o conflito com a Igreja. Que atentado à vigilância, ao zelo de tal personagem, saber que 3.000 pessoas tinham ido à cova da Iria a fim de ouvir um par de garotos conversar com uma mulher invisível. E milhares de pessoas já andavam espalhando por toda parte uma nova aparição. Para tais idealistas, era evidente que a Virgem Maria pertencia à Idade Média e, por conseguinte, já não tinha lugar nos tempos modernos. Fazia parte da ordem sobrenatural que tantos liberais e radicais tinham enterrado sob a lousa da incredulidade. Não era possível tolerar que ela surgisse da escuridão em plena luz do século XX. A imprensa maçônica fez ecoar os clarins em protesto contra o que os editores liberais chamavam uma invasão de misticismo, um ressurgir das superstições e da reação, uma agressão petulante desencadeada pelo clero. Levado pela indignação suscitada por esses e outros protestos similares, o administrador de Orem decidiu fazer pé firme e ordenou aos pais das crianças que as apresentassem para serem interrogadas. Os 2 pais reagiram de modo diverso. Meu tio, esclarece Lúcia, respondeu logo que compareceria a ele, mas que seus filhos não os levava. Eles a pé não aguentam o caminho, dizia, e a cavalo não se seguram em cima da burra, porque não estão habituados. Além disso, não tenho por que apresentar num tribunal 2 crianças deste tamanho. Olímpia achou que o marido tinha toda a razão. Já os pais de Lúcia foram mais complacentes. A minha vai, que responda ela. Eu cá destas coisas não entendo nada. E se mente, é bom que seja castigada. Lúcia ouviu essas discussões e pensou com amargura. Que diferentes são meus pais dos meus tios. Estes, para defenderem seus filhos, entregam-se eles. Meus pais entregam-me, com a maior indiferença, para que façam de mim o que bem quiserem. Mas paciência, assim tenho a dita de sofrer mais por teu amor ao meu Deus e pela conversão dos pecadores. Na manhã do dia 11 de agosto,
seu pai pô-la em cima de uma burra e passou pela casa do Sr. Marto para se juntarem. Foram encontrá-lo impassível como sempre, reafirmando enfaticamente que não pretendia levar os seus filhos a depor perante autoridade nenhuma. Tudo isso era tolice. Iria ele mesmo e falaria por eles. Enquanto os dois conversavam, Lúcia apeou-se da burra e, apreensiva com o que pudesse acontecer, foi procurar Jacinta para despedir-se dela. A prima disse-lhe entre lágrimas: se eles te matarem, diz-lhes que eu e mais o Francisco somos como tu e que também queremos morrer. E vou já com o Francisco para o poço rezar muito por ti. Abraçaram-se chorosas e separaram-se. Lúcia montou de novo a burra, auxiliada pelo pai, que a escoltava a pé, de vara na mão. O pobre animal resfolegava e gingava sob o calor ofuscante da estrada. De tempos em tempos, o senhor Antônio dava-lhe umas pancadas nos flancos ou incitava-o com a voz para acelerar o trote. O administrador esperava-os ao meio-dia. A pobre cavalgadura fez o que pôde, mas a velocidade exige algum sacrifício. Lúcia caiu 3 vezes do lombo do animal ao longo desta viagem exaustiva, não porque não soubesse montar, mas porque adormecia ao som da conversa do pai com o tio Marto. A estrada zigue-zagueava morro acima, morro abaixo, contornando as encostas escalvadas e irregulares, eriçadas de pedras. Parecia-lhe que não chegariam nunca, ainda que para ela sempre seria cedo demais. Quando finalmente chegaram à antiga cidade mourisca, estava moída de cansaço, desgrenhada e de mau humor. Ourém estende-se de ambos os lados da estrada principal, no sopé de uma colina cultivada em socalcos. Coroam-lhe o topo as ruínas de um antigo castelo que aponta as negras flechas para o céu de cobalto. O senhor Antônio levou pela rédea a burra por sobre as pedras rústicas da rua principal. O calor sufocava. Puxou o animal até a praça do mercado, na esperança de encontrar alguém que o orientasse. Percebeu ali a silhueta do cunhado, que se deixara ficar para trás. Está tudo arranjado? Indagou Marto jovialmente. Arranjado. O senhor Antônio replicou com maus modos que tinha visto tudo fechado e ninguém pelas ruas. O tio Marto sugeriu que, como já passava do meio-dia, seria melhor arranjarem qualquer coisa para comer antes de procurarem o administrador. Assim o fizeram, e a seguir encaminharam-se para o edifício público. Continuava silencioso e vazio. Apareceu por fim um homem que lhes disse que a administração se havia mudado para outra casa em outra rua. Alguns minutos depois, ei-los na presença do cacique local e de vários dos seus colaboradores. Arthur de Oliveira Santos fulminou os 3 pobres empoeirados com seu olhar nervoso. — E o pequeno? — perguntou secamente. — Qual pequeno? Portanto, o administrador não sabia que se tratava de 3 crianças. O tio Marto tratou de ganhar tempo. Por fim lembrou-se de que tinha realmente um filho, mas desculpou-se dizendo não ter compreendido que um personagem tão importante desejava vê-lo. Aliás, senhor administrador, acrescentou, são 3 léguas daqui até a nossa terra, e as crianças não aguentam o caminho, e a cavalo não se seguram na burra, porque não estão acostumados a isso. Era assim que se recordava da conversa muito tempo depois. E ainda tinha vontade de lhe dizer mais. 2 crianças daquele tamanho diante de um tribunal, mas lá me aguentei. Oliveira Santos zangou-se e passou-lhe uma boa reprimenda. Bem me ralei eu, conta ainda o tio Marto. O administrador voltou-se bruscamente para Lúcia. Tinha ela visto uma senhora na cova da Iria? Quem pensava ser? Era verdade que a senhora lhe dissera um segredo? Nesse caso, Lúcia devia contá-lo,
e prometer que nunca mais voltaria à cova da Iria. Lúcia olhou-o de frente e não disse nada. Vais contar-me o segredo? Não. O administrador olhou de relance para o senhor Antônio, que se mostrava acanhado de chapéu na mão. Vocês lá em Fátima acreditam nessas coisas? Não, senhor. Tudo isso são histórias de mulheres. E você, que diz? Indagou o administrador, olhando para o tio Marto. Estou aqui obedecendo às suas ordens, replicou o pai de Jacinta e Francisco. E os meus filhos dizem a mesma coisa que eu. Então pensa que é verdade? Sim, senhor. Acredito no que eles dizem. Todos os circunstantes puseram a rir-se às gargalhadas. O tio Marto olhou-os de cima para baixo sem alterar-se. Não temia esses políticos insignificantes. A opinião de Arthur de Oliveira era que não valia a pena inquirir esses dois camponeses rústicos e essa cachopa tão tola. Fez um gesto de despedida e, enquanto um dos subalternos os encaminhava para a saída, Lúcia ouviu ameaçá-la de que ainda lhe havia de arrancar o segredo, nem que para isso tivesse que tirar-lhe a vida. A atemorizada criança virou-se e lançou um olhar para aquela cara carrancuda e feia, emoldurada pela porta. Tinha ares de quem executaria o que prometera. Caía a tarde quando chegaram a Aljustrel. Lúcia furtou-se às perguntas assintosas e aos olhares cheios de censura da mãe e das irmãs, e foi procurar uns minutos de paz junto do velho poço. Francisco e Jacinta lá estavam ajoelhados nas lajes frias. Jacinta cumprira o que havia prometido. Permanecera ali desde a manhã em companhia do irmão. Tu vens aí? Gritou surpreendida. Veio aqui tua irmã buscar água e disse-nos que já te tinham matado. Já rezamos e choramos tanto por ti. Com efeito, uma das irmãs mais velhas viera buscar água e fizera essa observação, talvez por brincadeira. Francisco e a irmã tinham-na tomado a sério. Que alívio para os dois verem agora a Lúcia em carne e osso. Riram e cabriolaram, como faz o vento fresco nos campos requeimados. As lâmpadas dos anjos começavam a brilhar debilmente. No dia seguinte, 12 de agosto, era domingo, mas não foi nada calmo em Aljustrel. Em cada um dos vilarejos da serra, era grande a expectativa sobre o que iria acontecer no dia seguinte. Os peregrinos já se haviam posto a caminho e vinham chegando a Aljustrel. Eram famílias inteiras de camponeses com as suas cestas de merendas e cântaros de água. Alguns traziam cobertores enrolados em torno do pescoço ou carregados aos ombros para poderem dormir na erva seca ao relento. Todos esses pobres andarilhos, e com eles outros mais abastados, em carruagens e automóveis, dirigiam-se diretamente à casa do tio Marto e à do senhor Antônio para fazer perguntas, tirar fotografias e contar os favores que desejavam obter de Nossa Senhora no dia seguinte. Empregos, amores, dinheiro, curas, conversões, promoções, todos os desejos do coração humano desfilavam diante das 3 crianças espantadas. Maria Rosa estava fora de si. Que insolência a desses estranhos, e que iniquidade a de uma menina que podia causar tanto rebuliço com a sua língua mentirosa. No auge da confusão, Lúcia teve a tentação de aceitar o convite de uma tia que queria levá-los para sua casa, nos casais, até que passasse a hesitação. Mas tinham prometido estar na cova da Iria no dia 13 de agosto, e lá estariam sem falta. Ao entardecer, a casa dos pais de Lúcia estava completamente cercada por uma multidão em grande algazarra. Éramos, nas mãos daquela gente, escreve Lúcia, como uma bola nas mãos da rapaziada. Cada um nos puxava para seu lado e nos perguntava a sua coisa, sem dar-nos tempo de responder a ninguém. No meio de toda aquela confusão, ainda por cima lhes soavam nos ouvidos as ameaças de 3 cavalheiros vindos de Ourém,
Seriam policiais? Que depois de um interrogatório pouco agradável, lhes tinham repetido que o administrador estava decidido a acabar-lhes com a vida caso teimassem em guardar silêncio. Mas que bom, murmurava Jacinta, apertando os lábios. Eu gosto tanto de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, e assim vamos vê-los em breve. No dia seguinte, bem cedo, o tio Marto tinha começado a dar as primeiras enxadadas num terreno perto de casa quando foram chamar, pedindo-lhe que regressasse com urgência. Não se admirou de ver tanta multidão reunida, mas estranhou encontrar a mulher sentada na cozinha com um ar sucumbido e dando-lhe a entender que o procuravam na sala da frente. Está bem, disse o tio Marto, acabando de lavar as mãos calosas. Para que tanta pressa? Já a lavou. Mas nem havia acabado de enxugar as mãos quando um vulto surgiu à porta. Era o administrador de Ourém, com os olhos cravados nele. Então por cá, senhor administrador? É verdade, eu também quero ir ao milagre. O coração do tio Marto bateu-lhe mais depressa. Havia qualquer coisa que não cheirava bem, apesar da afabilidade da resposta. Arthur de Oliveira parecia nervoso e lançava olhares furtivos pela casa, enquanto dizia apressadamente: Vamos todos juntos. Levarei os pequenos comigo no carro. Ver para crer, como São Tomé. Onde estão as crianças? O tempo corre. É melhor chamá-las. Não é necessário. Elas sabem quando devem trazer o rebanho e aprontar-se para ir. Nisso entraram as crianças. O administrador prodigalizou-lhes sorrisos e afagos e convidou-as a ir no carro com ele até a cova da Iria. Não, muito obrigado, senhor administrador, disse Francisco. Podemos muito bem ir a pé, acrescentou Jacinta. Mas assim chegaremos mais depressa e vocês não serão importunados pelo povo na estrada. Não se incomode, senhor administrador, interveio o tio Marto. Eles podem muito bem ir sozinhos. Além disso, continuou Arthur de Oliveira, teremos mais tempo e poderemos deter-nos um instante em Fátima, na casa do prior. Ele quer fazer-vos algumas perguntas. Nenhum deles se lembrou de outra resposta, e cheios de pressentimentos, pai e filhos entraram no carro. Em 2 minutos chegavam à igreja e imediatamente o administrador descia e galgava os degraus do adro enquanto gritava. A primeira! A primeira o quê? Indagou o senhor Marto. Lúcia! Desce, Lúcia, disse o tio. A menina saiu do carro e entrou na casa paroquial. Podem ficar aqui por enquanto, acrescentou Arthur de Oliveira, dirigindo-se às outras 2 crianças. O prior aguardava no seu escritório. Era evidente que a reserva bondosa e prudente, que manifestara até então, se tinha transformado numa atitude que beirava a hostilidade. Talvez se tivesse deixado afetar pela notoriedade crescente do caso e pela oposição das autoridades e quisesse livrar a igreja de uma nova perseguição numa época em que já estava bastante oprimida e atacada. Quem te ensinou a dizer essas coisas que vais contando por aí? Perguntou a Lúcia. Aquela senhora que vi na cova da Iria. A fisionomia do pároco denotava severidade. Quem anda a espalhar tais mentiras, que fazem tanto mal, será julgado e irá parar no inferno. Tanto mais que muita gente anda enganada por vocês. Se quem mente vai para o inferno, eu não vou para o inferno, disse a menina de 10 anos, encarando o pároco com firmeza. Porque eu não minto, e só digo o que vi e o que a senhora me disse. Quanto ao povo que vai lá, vai porque quer. Nós não chamamos ninguém. É verdade que aquela senhora te confiou um segredo? Sim, mas não o posso dizer. Se vossa reverência quer sabê-lo, eu peço à senhora, e se me der autorização, digo-lhe. Nesse momento,
O administrador interrompeu a conversa. Tudo isso são coisas sobrenaturais. Vamos-nos embora. Levantou-se, levou Lúcia para fora e obrigou-a a entrar na carruagem com os outros 2 pequenos. Tomou as rédeas e deu uma chicotada. O senhor Antônio e o tio Marto preparavam-se para regressar a pé às suas casas quando viram a carruagem virar rapidamente e entrar na estrada, não a caminho da cova da Iria, mas na direção oposta. O senhor vai indo pelo caminho errado, gritou Lúcia. Vou bem, assegurou Arthur de Oliveira, todo satisfeito. Vamos parar um pouco em Orém para ver um instante o prior de lá. Depois levo vocês de automóvel à cova da Iria. Estaremos lá num instante. Cobriu as 3 crianças com mantas e cobertores para escondê-las dos peregrinos que, em número crescente, apressavam o passo em direção à cova da Iria. Assim que a carruagem desapareceu numa nuvem de pó, o tio Marto e o cunhado voltaram e juntaram-se à multidão que avançava pela estrada. Arthur de Oliveira comprometera-se a levar as crianças até a cova, e o tio Marto, com sua calma característica, presumiu que, por qualquer motivo, que se explicaria mais tarde, o administrador talvez tivesse tomado outra estrada. Quando os 2 homens chegaram à cova, meia hora depois, ficaram admirados de ver ali reunidos mais de 6.000 peregrinos. Todos perguntavam pelas crianças, pois era quase meio-dia. Alguns estavam intranquilos e assustados. Tinham ouvido dizer que havia perto da cova da Iria a cratera de um vulcão extinto, o que era verdade, e temiam que tudo não passasse de uma estratagema do demônio para reunir tanta gente boa e depois abrir a cratera e precipitá-los a todos nas profundezas do inferno. Outros zombavam desse medo. Maria Carreira é que não iria perder a aparição de Nossa Senhora por causa dessas tolices. Já havia arranjado uma mesa com flores, como uma espécie de altar ou oratório, e fizera levantar um arco rústico, com umas lâmpadas penduradas, para marcar o lugar à noite. Custa a crer, mas chegou-se a dizer entre os peregrinos que Maria Rosa contribuíra para essas lâmpadas e que uma das filhas mais velhas ajudara até arranjar a mesa e o arco. Mas onde estavam as crianças? Por volta do meio-dia, alguns que estavam mais próximos da azinheira começaram a rezar o terço e gradualmente todos se uniram a eles. Depois ouviu-se um som fraco, em forma de murmúrio, seguido por um ruído como de trovão surdo e prolongado. Uns pensaram que vinha da estrada, outros da azinheira e outros do horizonte distante. Aqui e ali ouviu-se um grito amedrontado: "Vamos morrer!" E alguns começaram a fugir. A maioria, porém, permaneceu silenciosa e atemorizada. Viram então relampejar um clarão de luz e, ao longe, para os lados do leste, por cima das cabeças, uma nuvenzinha frágil, muito branca e transparente, que flutuou e desceu até pousar lentamente sobre a azinheira. Uns instantes depois, elevou-se outra vez e dissipou-se na imensidão do céu azul. Enquanto os presentes se entreolhavam, maravilhados e surpreendidos, muitos observaram um fenômeno estranho, que Maria Carreira e outros atestam até hoje. O rosto da gente parecia brilhar com as cores do arco-íris, e as roupas ficaram irisadas de vermelho, amarelo, azul e alaranjado. A folhagem das árvores e dos arbustos parecia coberta de flores brilhantes em vez de folhas, e a própria terra ressequida se revestiu de matizes alegres. Não havia dúvida de que a senhora viera, diz Maria Carreira, mas não encontrou as crianças. Onde andariam? Era a pergunta que aflorava em todos os lábios. Até esse instante, o tio Marto e o senhor Antônio não tinham dito nada sobre a estranha conduta do administrador. Pouco depois, viram que chegavam algumas pessoas com a notícia de que as crianças tinham sido levadas presas,
primeiro a casa do pároco de Fátima e depois a própria casa do administrador em Ourém. Fora então o administrador que estragara a aparição e desapontara a Mãe de Deus. E o prior. A multidão pensou imediatamente que os dois haviam conspirado juntos para privá-los da aparição. E à medida que essa suspeita ia se fortalecendo nas cabeças cansadas daquela boa gente que andara quilômetros e quilômetros para chegar a tempo, ou que havia perdido dias de trabalho e de salário para vir honrar Nossa Senhora, todo o leque de sentimentos de medo, reverência, expectativa, afeto, esperança e curiosidade se fundiu na alquimia sutil da emoção coletiva e tomou a feição de uma intensa cólera. A assembleia inteira, gélida de indignação, cristalizou-se num monstro de 6.000 cabeças e uma somente, que explodiu num grito de raiva, fendendo os ares até se fazer ouvir em Aljustrel, a 3 quilômetros de distância. Para a sorte do administrador e do prior, nenhum nem outro se encontravam na Cova da Iria naquele momento. O padre Ferreira, pelo menos, estava convencido de que, se tivesse estado lá, teria sido linchado pelo povo. É o que se depreende da carta que escreveu, negando ter sido a causa do tumulto. Começaram a ouvir-se ameaças duras entre a multidão. Uns gritavam: "Abaixo, senhor administrador!" E outros: "Abaixo, senhor prior!" Por um instante, pareceu que nem mesmo a distância os livraria das mãos desse tribunal, constituído num abrir e fechar de olhos. Rugindo de raiva, centenas de homens começaram a movimentar-se como só as multidões se movimentam, arrastadas pelo mesmo objetivo, de olhos esbugalhados que nada veem a não ser sangue, e mãos crispadas como se já estrangulassem as vítimas. Vamos à Vila Nova de Ourém protestar. Vamos alagar aquilo tudo. Fátima para ajustar contas com o prior. Vamos fazer as contas com o regedor. E teriam ido a Fátima e mesmo a Ourém, se não fosse a presença de espírito de um homem de coragem, que, levantando os braços, bradou com um tom autoritário: "Sosseguem, rapazes. Não façam mal a ninguém. Quem merecer castigo, recebê-lo-á. Tudo isso é por desígnio do alto." Até hoje o tio Marto se lembra de ter dito essas palavras naquele transe. E depois de um momento de hesitação, a populaça deteve-se e começou a dispersar. O tio Marto deixou de prestar-lhes atenção. Estava mais preocupado com as crianças e com a maneira de arrancá-las das mãos do raptor. "E voltei para casa", concluiu, "e encontrei a minha mulher a chorar.